Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esta videoaula. Exatamente, mais uma videoaula de Química aqui no canal Pedro Sami e também agora no portal Eclass. Os alunos da terceira série que estão assistindo essa lista poderão pegar e primeiro fazer a lista de exercícios de revisão e depois conferir para ver se vocês acertaram ou se vocês erraram. Graças a Deus tivemos a oportunidade de também corrigi-la na sala, né? Naqueles tempos de revisão que vão acontecer daqui a pouco. Hoje é dia 18, 2 horas da manhã. Já já eu vou estar com vocês aí pela manhã. Dormi à tarde para estar gravando. Cara, Elisa, que não pôde estar vindo em algumas aulas, eu queria fazer esse vídeo especialmente para você, para que você consiga estar realmente acompanhando, potencializando e com certeza atingindo um bom resultado nessa PU. Então, como a gente falou lá nos bastidores, a gente vai estar fazendo a videogravação agora. Mas se você que está sem tempo de assistir essa videogravação, você também pode assistir o gabarito, pode ter acesso, desculpa, ao gabarito comentado, que vai estar também postado no E-Class. Vamos então à nossa primeira questão, que diz o seguinte, senhoras e senhores: química orgânica, certo? Bom, fala assim. As frutas cítricas são assim chamadas devido à presença do ácido cítrico de fórmula estrutural abaixo. Faça a fórmula estrutural condensada e de bastão desta substância. Ou seja, a fórmula estrutural condensada é aquela que eu vou omitir as ligações que o carbono faz com o hidrogênio. E a de bastão, eu vou fazer zigue-zagues que representando cada pico e cada vala um carbono. Então, estrutural condensada. Vamos começar por essa. A primeira seria o seguinte: eu continuaria tendo aqui o meu carbono, C dupla O, e aqui seria o meu HO. Aí depois eu viria com um CH2 aqui, ó, estou omitindo a ligação que este carbono faz com os hidrogênios, corresponde a esse carinha aqui. Depois eu tenho um C ligado a um OH. Logo depois eu tenho de novo aqui, ó, um C dupla O. Aqui, opcionalmente, eu poderia botar assim, H, tudo bem? Ou eu poderia deixar como está. E aí eu vou explicar por que isso acontece mais para frente, deixar esse grupo aldeído aí, que é uma função orgânica oxigenada que a gente vai estar estudando, tá bom? Mas, a via de regra, a gente condensaria. Aí aqui a gente tem o meu CH2. E para finalizar, novamente, C dupla O ligado a OH. Essa seria a fórmula estrutural condensada. Estou omitindo as ligações que o carbono faz com o hidrogênio, perfeito? Só o carbono, tá, gente? Agora, a forma de bastão seria o seguinte: como eu tenho aqui nessa estrutura um, dois, três, quatro, cinco carbonos, então eu faço um zigue-zague de cinco carbonos, sendo que o primeiro traço eu conto como dois carbonos. Então, dois, três, quatro, cinco. E aí, no carbono da ponta, eu vou ter esse dupla O. O dupla O, apesar de estar para cima, eu posso colocar ele para baixo, tá bom, gente? Não é uma regra que tem que ficar para cima, assim como o que apareceu na fórmula estrutural plana. Bom, aqui a gente vai ter, neste carbono, um C dupla O, não é isso? Então, aqui eu preciso colocar na forma de bastão, vou lembrar. Então aqui eu boto, ó, C dupla O, o H ele é omitido, somente aquele H ligado ao hidrogênio que a gente permanece, tá? Para cima eu vou colocar um OH aqui, aqui eu tenho meu CH2, e aqui para finalizar eu vou ter novamente C dupla O ligado a OH. Tudo bem? Então, maravilha. Vamos conferir. C dupla O ligado ao H, CH2, C ligado ao H, C dupla O ligado ao H invisível, CH2, depois C dupla O, depois o H. Perfeito. Era isso que era para fazer. Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 2, que diz o seguinte: você sabia que o neurotransmissor serotonina,
que em grande parte é responsável por fazer nos sentir felizes, satisfeitos, relaxados e de bom humor? Você sabia que o neurotransmissor serotonina, que é em grande parte é responsável por nos fazer nos sentir felizes, relaxados e de bom humor? Abaixo segue a fórmula estrutural desse neurotransmissor. Em relação à serotonina, pode-se afirmar que possui um carbono quiral. O carbono quiral, nós estudamos, é aquele carbono que está ligado a quatro grupos diferentes. Na estrutura aí eu não tenho carbono quiral. Então, o carbono quiral, que também é chamado de carbono estrela, certo? A notação que a gente coloca é estrela, é aquele carbono que está ligado a um grupo X, que é diferente de um grupo Y, que é diferente de um grupo Z, que é diferente de um grupo W, tá bom? Deixa eu só apagar aqui o asterisco e colocar ele depois. Que é diferente de um grupo W, correto? Não tem aí essa possibilidade, porque um carbono quiral ele tem que fazer ligações simples. Então, os dois únicos carbonos que poderiam ser quirais seriam esses dois aqui. E aqui a gente tem que lembrar que eu tenho hidrogênios invisíveis. Então, aqui eu tenho dois hidrogênios para completar as quatro ligações que o carbono faz. E aqui eu também tenho mais dois hidrogênios. Então, não tem como esses carbonos serem quirais, porque os grupos todos têm que ser diferentes. E o grupo X e Y, vamos supor, já tem o hidrogênio sendo X e o Y também sendo hidrogênio. Tudo bem? Bom, apresenta oito ligações sigma. Gente, com certeza eu tenho uma quantidade muito maior do que essas de ligação sigma. Então, tá errado, né? Só ali nos carbonos que eu destaquei eu tenho quatro ligações sigma, que é a primeira ligação entre dois átomos, tá? Apresenta três átomos de carbono secundários. Vamos ver? Secundário, perfeito. Maravilha. Aqui eu tenho esse como secundário, este como secundário, este também como secundário, este também como secundário. O que são carbonos secundários? São carbonos que estão ligados a outros dois átomos de carbono. Aqui também vai ser um secundário, ó, porque este carbono aqui, que está na setinha, está ligado a este do lado, à esquerda, e também ligado a esse daqui, o de cima e ao nitrogênio, que não é carbono. Então, por isso que ele também é secundário, perfeito? Esse daqui já é um carbono que terciário, porque este carbono está ligado a três outros carbonos. Ó. Este carbono está ligado a este e ligado a este. Tudo bem? Esse daqui é um carbono primário. Então, aqui eu tenho P de primário, porque ele só está ligado a um outro carbono lá em cima. Esse daqui é terciário, está ligado a três. Esse daqui é secundário, que tem dois hidrogênios. Esse também é secundário, e também tem dois hidrogênios. Então, ele está dizendo aí que eu tenho três átomos de carbono secundário. Tem bem mais que três, né? Eu tenho dois átomos de carbono insaturado. Os carbonos insaturados são aqueles carbonos que fazem ligação dupla, ok? Se eu sei que o carbono insaturado é aquele carbono que faz ou uma ligação dupla ou uma ligação tripla, a gente vai perceber que são muito mais do que dois apenas. Então, se eu for circular aqui, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu tenho oito carbonos insaturados. Então, não apenas dois. Para finalizar, só pode ser a letra E. São oito átomos de carbono com hibridização sp2. Por que que essa é a correta, gente? A hibridização sp2 é quando eu tenho um carbono fazendo uma ligação dupla e duas ligações simples. A gente chama esse carbono de carbono sp2. E ali eu tenho oito carbonos que fazem dupla. Se eu tenho esses oito carbonos que fazem duplas, esses oito carbonos também vão ser carbonos sp2, como a gente está percebendo. Por isso, letra E de escola. Bom, vamos à nossa questão 3, que diz o seguinte: o ácido ascórbico, também conhecido como vitamina C, sofre uma mudança devido ao contato com o ácido clorídrico, HCl, presente no estômago, apresentando a seguinte estrutura:
dê a sua fórmula molecular. Então, aqui a gente tem que fazer a contagem de carbonos, hidrogênios invisíveis e quaisquer outros elementos presentes nessa fórmula aqui. Então, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis carbonos. Então, aqui vai ser C6. Agora nós vamos ver os hidrogênios. Lembrando que a quantidade de hidrogênios é determinada pela quantidade de ligações que o carbono faz, sempre quatro. Então, o primeiro carbono aqui, ele já fez suas quatro ligações, dois com oxigênio, um com OH e outro com esse carbono da direita. Esse carbono aqui também já fez suas quatro ligações, uma com a hidroxila, que é o OH, outra com esse carbono, e as duas outras com carbono da direita também. Este cara aqui também já fez suas quatro ligações. Uma, duas, três, quatro. Esse cara aqui fez três ligações apenas. Então, ele apresenta aqui um hidrogênio invisível. O outro cara também vai ter a mesma linha de raciocínio, só fez três ligações, apresenta o hidrogênio invisível. E esse aqui fez duas ligações, então apresenta dois hidrogênios invisíveis para totalizar os quatro. Agora, a gente vai ver a quantidade de hidrogênios. Então, a quantidade de hidrogênios vai ser o seguinte: eu vou cortar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 hidrogênios. Então, aqui vai ser C6H10. Vamos então agora contar os oxigênios, certo? O próximo elemento que aparece aí na foto. Então, vamos contar aqui a quantidade de hidrogênios. Desculpe a leve pausa. Então, aqui nós temos, desculpa, a quantidade de oxigênios. Então, aqui nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, O7. C6H10O7. Perfeito? Bom, maravilha, belezura. Então, nós vamos para a nossa próxima questão, senhoras e senhores. A letra B fala o seguinte: deu o número de carbonos sp3, sp2 e sp. Os carbonos sp2 nós vimos que são aqueles que fazem ligações duplas. Os carbonos sp3 vão ser aqueles que fazem apenas ligações simples. Então, carbonos que fazem ligações simples, eu vou estar circulando aqui. São esse daqui e esse daqui. Então, eu tenho seis carbonos sp3. Os carbonos sp2 são aqueles que fazem dupla, como nós vimos, né, na questão anterior. Então, sp2, eu vou estar marcando com um asterisco, vão ser esse daqui e esse daqui. Então, seis carbonos sp3, seis carbonos sp2, carbonos sp, never, nem. Bom, vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 4, que diz o seguinte: o eugenol, ou óleo de cravo, é um forte antisséptico. Seus efeitos medicinais auxiliam no tratamento de náuseas, indigestão e diarreia. Contém propriedades bactericidas, antivirais e é também usado como anestésico e antisséptico para o alívio de dores de dente. A fórmula estrutural deste composto orgânico pode ser vista abaixo. E ele pergunta: sua fórmula molecular é C10H12O3. Então a gente tem que contar aqui a quantidade de carbonos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Se eu tenho 11 carbonos e na letra A está falando 10, eu nem vou tentar determinar a quantidade de hidrogênios, não vale a pena, perfeito? Tenho 6 carbonos no anel, mais 3 carbonos externos, 9, mais um aqui, 10, mais outro aqui, 11. Tem carbono assimétrico? Não tem. O único que poderia ter a possibilidade de ser um carbono assimétrico, senhoras e senhores, seria essezinho aqui, que é o que faz ligações simples. Os outros eu nem vou pensar, porque tem hidrogênio de cara, a gente percebe, e aqui eu também tenho o quê?
dois hidrogênios. Para ter assimétrico, tem que ter todos os grupos o quê? Diferentes ligados ao carbono. Não é aromático. Não, ele é aromático, né? Aqui nós temos a presença do anel aromático. Lembrando, são 11 carbonos, por isso que a letra A está incorreta. Não tem carbono assimétrico, o único que poderia estar ali. Ele é aromático porque a gente tem a presença aqui, certo, do anel aromático, que é quando eu tenho essa cadeia fechada com 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Então, isso daqui é o anel aromático. Esse anel aromático ele pode ser representado desse jeito, com as 3 duplas alternadas, ou ele pode ser representado com aquela bolinha no meio, como eu falei, não é isso? Ó, eu posso ter um hexágono e eu posso ter uma bolinha assim. Apresenta a cadeia homocíclica e saturada. Bom, essa cadeia, se ela é aromática, ela nunca vai ser saturada, ela já é insaturada. Lembra que até falei que é uma redundância colocar aromático e insaturado. Ela não vai ser homocíclica, porque eu tenho a presença aqui, ó, desses oxigênios que estão entre carbonos. Esses oxigênios vão ser os nossos chamados heteroátomos. E um heteroátomo é um átomo que interrompe a cadeia carbônica. Por consequência disso, ela não vai ser homocíclica, ela vai ser heterocíclica, ok? Então, só pode ser a letra E, possui carbonos hibridizados em sp2. Perfeito. Carbonos sp2 são carbonos que fazem o quê? Ligação dupla. Então, eu tenho esse cara aqui, ó, que é sp2, esse aqui, e todos do anel também. Então, letra E. Maravilha. Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 5, que diz o seguinte: o citral, composto de fórmula baixa, tem forte sabor de limão e é empregado em alimentos para dar sabor e aromas cítricos. Sua cadeia carbônica é classificada como. Bom, essa cadeia aí é uma cadeia que não forma figura geométrica, por consequência disso, ela é uma cadeia que a gente vai classificar como aberta. Lembra dos sinônimos de aberta, que podem ser acíclica ou ainda alifática. Aqui eu tenho uma ligação, certo? Dupla entre carbonos, então ela é insaturada, mas eu vou seguir ali a ordem e não a ordem do mapa mental que eu dei para vocês. A próxima seria homogênea ou heterogênea. A gente vai perceber que essa cadeia é homogênea, porque esse oxigênio aqui, ao contrário do outro, não está entre 2 carbonos. Então, eu tenho ausência de heteroátomo. A sequência de carbonos ela é ininterrupta. Por consequência disso, homogênea. O próximo critério aí seria se ela é saturada ou insaturada. Perceba que eu tenho carbonos fazendo ligação dupla entre eles aqui, ó, correto? Então, o fato desses carbonos estarem fazendo ligações duplas classifica essa cadeia como insaturada. E a última classificação é se é normal ou ramificada. Ela é ramificada porque eu tenho a presença aqui, ó, de um carbono que é terciário. Toda vez que eu tenho um carbono terciário, nós temos uma cadeia ramificada, perfeito? Pelo menos um carbono terciário ou quaternário, a cadeia é ramificada. Então, a resposta correta seria aberta, homogênea, insaturada e ramificada. Letra A de aprovados. Perfeito? Sim? Maravilha. Belezura. Incrível, fantástico, surpreendente, inovador. Questão 6. Considere as seguintes substâncias, suas fórmulas estruturais e aplicações. Então, tem aí o gás mostarda, tem o antídoto do veneno por arsênio, eu tenho o cheiro desagradável do gambá, eu tenho a essência de abacaxi. E aí, quais dentre essas cadeias carbônicas podem ser classificadas como uma cadeia alifática, que é o sinônimo de aberta, que a gente já viu, normal, só tem carbonos primários e secundários, saturada, só tem ligações simples entre carbonos, e heterogênea, quer dizer que a sequência é interrompida. Então vamos lá. Carbono primário e secundário é a questão aqui do normal, perfeito?
Saturada só tem ligações simples entre carbonos. Heterogênea, a sequência de carbonos é interrompida por um X aqui, ó, por um átomo qualquer, perfeito? E alifática, todas são abertas. Então vamos lá. O gás mostarda é alifática? Sim. Ela é normal? Também, só tem carbono primário e secundário. Esse carbono aqui, ó, primário, primário, e esse também é primário, perfeito? Saturada? Sim, só tem ligações simples entre carbonos. É heterogênea? Sim. Eu tenho um heteroátomo aqui, que é esse átomo que interrompe a sequência de carbonos. Ó. O enxofre está entre dois carbonos. Então, ela atende todos os requisitos que a questão pediu. Então, o composto um é uma das cadeias da resposta. Vamos ver se tem mais algum? Bom, a segunda aqui a gente percebe que a cadeia é alifática, ela é normal? Sim. Aqui eu só tenho carbono primário e secundário. Esse é secundário, esse é primário. Saturada? Também, ela é saturada. E ela é heterogênea? Não. Se perceba que a sequência de carbonos, que são apenas três nesse caso ali, ela é ininterrupta. Então, ela é homogênea. Então, a 2 não vai ser correta porque ela é homogênea. Perfeito? Vamos lá para o próximo. A 3. A cadeia é alifática? Sim, ela é aberta. Ela é normal? Não, ela não é normal. Aqui eu tenho um carbono terciário na estrutura. Por consequência disso, essa cadeia é ramificada. E se ela é ramificada, senhoras e senhores? Nem preciso continuar. Vamos para o próximo. 4. A cadeia é alifática? Sim. Ela é normal? Sim, ela é normal. Aqui eu só tenho carbono primários e secundários, tá bom? Aqui é primário e aqui também é primário. Lembrando que eu tenho que analisar os carbonos que estão vizinhos ao que eu estou analisando, perfeito? Para ser primário, secundário, terciário, quaternário. E depois a gente tem a classificação de quê? Saturado e insaturada. Ela é saturada porque as ligações entre carbonos são simples e ela é heterogênea. Sim, porque ela tem o oxigênio aqui, ó, que é esse heteroátomo, o átomo que está entre dois átomos de carbono. Então aqui a alternativa aqui, a resposta seria um E4, tá bom? Vamos então para a nossa questão 7, que diz o seguinte: os hidrocarbonetos estão presentes em diversos produtos que utilizamos em nosso cotidiano, principalmente os derivados de petróleo. O petróleo, aliás, é uma mistura de hidrocarbonetos e a principal fonte desses compostos. Com os hidrocarbonetos, podemos criar vários itens de interesse, como combustíveis líquidos e gasosos, plásticos, tintas, resinas, asfalto, entre outros. Observe as fórmulas estruturais de alguns hidrocarbonetos abaixo. Acerca desses compostos, é correto afirmar: o composto um é aromático. É aromático, só que aqui ele está falando que não é aromático, né? É não aromático. Então tá falso, ele é sim, já vimos que isso é a presença da não aromático, ter três duplas alternadas. O composto 2 é um alcano. Não. Aqui eu tenho uma ligação tripla, e quando eu tenho uma ligação tripla, isso é característica de alcino, ok? Alcino. E esse A não está saindo, gente. Ai, meu Senhor. Alcino, agora saiu. Vamos lá, 3. O composto 3 é um alcino. Não, ele só tem ligações simples entre os carbonos. 3 já é um alcano. Olha o problema com A de novo. Alcano. Vai ficar assim. O composto 4 é um ciclo alceno. Não, ele é uma cadeia fechada, é um ciclo, só que só tem ligações simples. Então, ele é um ciclo alcano. O composto 5 é um alceno, perfeito, é um alceno, ó. Tem uma ligação dupla entre carbonos, é alceno. Então, aqui a alternativa correta, letra E, ok? Vamos terminando, hein? Vamos então para a nossa próxima questão, que é a questão de número 8, que fala o seguinte: os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio.
Esses compostos apresentam muitas aplicações em nosso cotidiano, como, por exemplo, o C4H10, presente no botijão de gás de cozinha, e o C2H4 é um fito-hormônio liberado durante a maturação das frutas. É bem interessante esse fito-hormônio. Quando eu tenho uma banana verde, eu coloco ela num saco. Durante o processo de maturação, ela libera esse fito-hormônio, que é o eteno, ou popularmente conhecido como etileno. E aí, esse etenoetileno, em contato com a casca ali, com toda a estrutura da banana ou de qualquer outra fruta, ele vai acelerar o processo de maturação. Então, por isso que a gente coloca frutas assim em sacos, né? Para que elas possam sofrer um processo de maturação mais rápido. E aí ele pergunta a que classe de hidrocarbonetos pertence essas substâncias. Então, nós temos alcanos, alcenos, alcinos, cicloalcanos, cicloalcenos, aromáticos. E aí a classe depende da fórmula geral. Aqui a gente vai perceber que a primeira substância, que é o C4H10, ela obedece a essa fórmula geral aqui, ó, CnH2n mais 2. Ou seja, a quantidade de hidrogênios é o dobro da de carbonos, o dobro de 4, 8, mais 2. Isso é a fórmula geral de alcanos, que são compostos que apresentam cadeia alifática, cadeia aberta, e que só fazem ligações simples entre os carbonos. Já o C2H4, ele já está numa outra fórmula geral. Ó. O C2H4 está nessa fórmula aqui, CnH2n, que no caso aqui vai ser de alcenos, perfeito? Também seria uma fórmula de cicloalcanos, mas eu sei que vai ser alceno porque não tem a palavra ciclo ali, correto? Na verdade, eu poderia até botar cicloalceno, mas desculpa, o cicloalcano, mas o cicloalcano ele só é formado a partir de três carbonos, né? A gente tem que lembrar aqui que eu preciso ter pelo menos três carbonos para eu formar a figura geométrica mais simples aí de cadeias carbônicas, que seria um triângulo. Tudo bem? Só seria alceno mesmo. Mas essa fórmula geral, CnH2n, também é de ciclo alcano, que é essa estrutura ali que eu desenhei ao lado. Então, a resposta seria o C4H10 seria o quê? Alcano. E o C2H4 seria o quê? Alceno. Maravilha, belezura, incrível. Então vamos agora para a nossa penúltima questão, questão 9, que diz o seguinte: o petróleo é a base principal para a produção de energia e fonte de matérias-primas inúmeras para diferentes tipos de indústrias em nossa sociedade. É uma mistura constituída majoritariamente de hidrocarbonetos e impurezas presentes nos poços nos quais são extraídos. Estes hidrocarbonetos, após separados do petróleo, podem ser utilizados em diferentes tipos de motores para geração de energia, devido a uma característica comum desses compostos: a combustão. Analise a estrutura dos compostos um, 2 e 3. Então, ali no enunciado faltou o 3, me perdoe. Encontrados numa análise petrolífera. A respeito dos compostos um, 2 e 3, ali no comando da questão está certo, é correto afirmar que o nome do composto um é o pente 3-eno. Aí tem um hífenzinho entre 3 e o eno aí, tá bom? Por que que não é o pente 3-eno? Quando a gente for numerar essa cadeia, a dupla tem que ficar no menor número possível. Então, nós vamos começar da extremidade direita. E aí nós vamos ter um, 2, 3, 4, 5. E essa dupla ela tem que estar nos menores números possíveis, ou seja, entre o 2 e o 3. Então, esse cara aqui é o pente 2-eno e não pente 3-eno. Então, no nome eu coloco o menor número do par de números que contém a dupla ou até mesmo a tripla. O nome do composto 2 é hexano. Aí aqui é só contar os carbonos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se é 7, esse cara aqui seria o heptano, ok? Heptano. O nome do composto 3, o nome do composto 3 é ciclohexeno. Perfeito. É um hexágono, tem a dupla. Quando tem dupla, eu tenho que colocar o "-en", a gente viu isso no primeiro.
Então, ciclohexeno, está correto. Letra C. O composto um é um alcino. Não, o composto um aqui seria um alceno. Quando eu tenho ligação dupla entre carbonos, é um alceno. O composto 2 é um alceno. Não, ali eu só tenho ligações simples entre o carbono, então o composto 2 seria um alcano. Pelo nome você também já sabe, né? Se tivesse acesso ao nome, né? Na estrutura, ó, epitano, alcano, pente 2-eno, alceno. Perfeito? Então tá correta aí, letra C. Última questão, graças a Deus consegui entregar essa demanda, foi difícil. Vamos para a questão 10, dê o nome dos hidrocarbonetos a seguir. Então agora nós temos que identificar a nossa cadeia principal, que é a maior sequência de carbonos. Depois nós temos que identificar os radicais, depois numerar de modo que os radicais fiquem nos menores números possíveis. E aí sim, finalizando, dando o nome, mencionando radicais, cadeia principal e o sufixo. Então, aqui nós temos essa como cadeia principal, não sei se vocês estão percebendo aqui, e nós temos os radicais, que são os átomos de carbono que estão externos a essa cadeia principal. Então, aqui nós temos esse radical que só tem um carbono, esse daqui também, e esse daqui também. Todos eles são o mesmo radical, que é o metil, perfeito? Agora eu tenho que numerar de modo que esses radicais fiquem nos menores números possíveis. Então, se eu começar da esquerda, eu vou ter os metis nos carbonos 3. 1, 2, 3. Se eu começar da direita, aí eu vou ter o metil no carbono 2. Então, é melhor que ele fique no carbono 2, por isso eu vou começar da direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, para finalizar, 7. Então, o composto um aqui vai ser 2,5,5 trimetil, correto? Aí a cadeia principal, ela tem 7 carbonos, então vai ser o quê? Hept. Só tem ligações simples, â, hidrocarboneto O. Então, 2,5,5, mesmo que os metis estejam na mesma posição, para cada radical preso à cadeia principal, eu preciso colocar o quê? A posição dele, mesmo que esteja no mesmo carbono, 2,5,5 trimetil heptano. O 2 aí, a gente não tem uma ramificação, não há ramificações na cadeia, então é só contar mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse cara vai ser o meu hexano. E o composto 3 aí vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse cara aí vai ser o meu epitano. Maravilha, fechamos. Bom, gente, espero que vocês tenham aprendido, revisado, conferido aquilo que vocês acertaram e erraram nessa revisão aí, nessa gravação dessa videoaula. Foi muito bom fazê-la. Espero que também seja bom para vocês estudar através dela. Lembrando que vai ter o gabarito comentado que foi produzido agora nesse vídeo no eClass, para que vocês possam estar baixando, estudando e performando muito bem na prova. Bom, desde já eu agradeço a audiência por você ter ficado até o final. Se você gostou dessa videoaula, por favor, curta, comente, compartilhe com seu amigo que esteja estudando o mesmo assunto. Se inscreva no canal, ative o sininho. E é isso aí, gente. Comenta aí a questão que você acha mais difícil, mais fácil. Bom, forte abraço. Até a nossa próxima videoaula, até o nosso próximo encontro para P2, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Valeu.